Quem me conhece, quem já estudou comigo, principalmente os meus alunos de curso particular, seja online ou presencial, sabe que uma das coisas que eu mais me preocupo sempre como professor de canto é com a saúde da sua voz, com a saúde vocal, com a saúde da sua laringe. E eu gostaria de começar esse vídeo compartilhando que há aproximadamente 3 semanas eu estava dando uma aula para uma aluna. Quando eu a ouvi, na verdade foram 3 aulas. Desde a primeira aula eu estava ouvindo, eu estava diagnosticando, eu estava fazendo perguntas a respeito de: você sempre teve essa leve rouquidão na sua voz? E aí ela dizia: sim, já tenho, às vezes era pior, outras vezes melhor. Eu falei: você já foi a um otorrino? Você já foi a um fonoaudiólogo? Sim, já fui, diz que tá tudo bem, que a rouquidão é normal, que eu não posso gritar muito. Nós fizemos uma aula, fizemos uma segunda aula. Na terceira aula eu olhei para aquela minha aluna e disse: olha, alguma coisa não está bem com a sua voz. E eu acredito que o professor de canto, ele deve trabalhar sempre em parceria com um fonoaudiólogo, com um otorrino, no sentido de identificou algum problema, é necessário encaminhar o aluno, porque você está tendo essa oportunidade. O professor de canto, ele precisa se tocar nesse aspecto, porque quando nós falamos de saúde da voz, nós estamos falando do nosso instrumento musical. E é como se eu estivesse com algum problema no meu instrumento musical, uma rachadura, por exemplo. Em algum momento aquilo pode quebrar e simplesmente a gente vai ter que descartar o instrumento musical. Imagina a nossa voz chegar a esse ponto de você falar: olha, tá tudo bem, mas tá com essa rachadura. Mas continua. Em algum momento isso pode quebrar e você pode perder a sua voz. Então hoje eu gostaria de dar dicas para você de como cuidar a sua voz. E voltando à questão da minha aluna, eu falei para ela: olha, eu estou te ouvindo. Eu estou sentindo uma rouquidão que é um pouco anormal. Eu também falei para ela assim: só de te ouvir, eu consigo perceber que sua voz, em algumas notas agudas e graves, tem oscilado na afinação, mesmo você sendo uma pessoa muito afinada. E ela é uma aluna muito afinada, uma voz muito bonita. Gente, ela sabe fazer primeira voz, ela sabe fazer segunda voz, ela tem muita noção de divisão de voz, ou seja, tem uma voz impecável. E eu ouvindo aquilo, eu falei assim: olha, eu sinto que algo não está bem. E eu gostaria de te indicar que você fosse a um otorrino, que você fizesse uma laringoscopia para saber sobre a saúde da sua voz. Tem alguma coisa que não tá boa ali. E eu, como professor de canto, entendo a minha limitação na hora de ver que eu não posso fazer esse exame, eu não posso medicar um aluno. Eu, como professor de canto, apenas vou ajudar você, aluno, a cantar sem forçar a sua voz, a você alcançar notas agudas sem causar pressão na sua voz. Então o professor de canto, ele vai ajustar a sua voz para que sim, você tenha muita saúde na sua voz. Quando chegou a próxima semana, a minha aluna chegou com um laudo. De quem será? O laudo do otorrino. Isso fazem 3 semanas e ela colocou na minha mesa e mostrou que ela tem 2 nódulos vocais e que ela tem uma fenda vocal. Ou seja, 3 problemas a serem reparados e problemas que poderiam causar a longo prazo um desastre na voz dela se não fosse corrigido. Como que eu percebi isso? Eu percebi isso por ao longo da minha carreira passar por vários momentos em que eu ouvia isso. Eu falo carreira porque eu acho que todo momento da nossa vida, seja você professor, seja professor como eu, seja você um médico, a gente vai adquirindo experiência. E ao longo da vida musical eu fui ouvindo os alunos e eu fui percebendo isso. Então, pelo simples fato de ouvir, às vezes eu identifico problemas e encaminho os meus alunos a uma solução para aquele problema.
E o médico então mandou um laudo falando, olha, sua aluna tem fenda vocal, a sua aluna tem... A fenda vocal é uma abertura, onde as pregas vocais não conseguem se fechar do jeito correto. Então fica uma fenda é uma abertura, certo? Então é como um mau uso da voz que está se adaptado e ela não consegue mais fechar. Os nódulos vocais, imagina que aqui são as pregas vocais, são bolinhas, eu tô falando de uma forma objetiva, que eu detesto uma explicação que ninguém entende nada. São como umas bolinhas. E essas bolinhas são, sabe quando a gente cria aquele calo na mão? Quando a gente vai lá trabalhar com uma enxada ou com alguma coisa e gera um calinho que dá uma bolinha na nossa mão? Então os calos vocais, eles são como aquelas bolinhas que dão nas nossas pregas vocais. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Imagina como pode ser a sua voz. E isso causa instabilidade na hora que você vai cantar, às vezes desafina. Isso causa uma rouquidão constante. Cara, aquele aluno que todo dia está rouco, alguma coisa está mal. Então eu gostaria de, com esta aula, sugerir que você, aluno meu, muitos dos meus alunos, eu posso dizer que talvez 99% dos meus alunos não fazem aula de canto presencial. E tá bom, você tá aqui aprendendo pela internet, olha que legal. Nem todo mundo tem condições de fazer uma aula particular com um professor, seja online ou seja presencial. Mas você está aqui aprendendo. E eu gostaria de falar hoje para você, olhando em seus olhos, mesmo que à distância, falando para você: cuide da sua voz. Faça aquecimento vocal e desaquecimento vocal toda vez que você cantar. É tão simples. Por que você não vai fazer isso? Eu gostaria de já sugerir que a nossa próxima aula e a próxima aula, ou seja, as duas outras, seja de aquecimento vocal e desaquecimento vocal de uma forma muito prática, fazendo com você, mas para que isso seja rotina na sua vida. Outra coisa muito interessante para você que está me assistindo hoje é sobre o aquecimento, o alongamento do seu corpo. Se você não alonga seu pescoço antes de cantar, se você não alonga os seus ombros, os músculos faciais, você causa tensão, a tensão ela vai acumulando e isso tudo vai ficando duro. Então você vai tensionando, olha lá aquelas veias aparecendo, o pescoço tudo duro. Não, alongue o seu corpo antes de cantar, o seu corpo é o seu instrumento musical. Alongue o seu corpo. O aquecimento vocal, claro, vai ser feito também. Outras coisas, notas agudas que não foram feitas para você, elas não foram feitas para você. Não as execute, não grite. Quando você vai num show, quando você vai num campeonato de futebol, quando você está assistindo alguém, quando alguém do BBB é eliminado e você queria que aquela pessoa fosse eliminada e você dá um grito. Não, isso é errado, não grite. A sua voz é o seu instrumento. Por que você vai gritar na hora que você está cantando? Por que você vai forçar? Por que você vai colocar uma tensão desnecessária na sua voz? Por que você vai cantar uma música tão aguda se você pode cantar numa região média? Por que você vai cantar uma música tão grave se você pode cantar numa região média? Esses cuidados são muito importantes, além de tudo, com a sua alimentação. Cara, você sabe que você vai cantar hoje na igreja, mas você faz questão de levantar, tomar um copão de leite, depois tomar um café meio-dia, depois comer um pão com manteiga, margarina, o que seja, cheio de óleo, come um chocolatezinho, chupa uma balinha e vai pra igreja, e vai cantar, e vai no show, e vai cantar, e canta bebendo cerveja, e canta bebendo uísque, tomando vodka. Que isso? Onde é que você quer que sua voz pare? Eu tô parecendo aquele tio chato, né? Vou parar então por aqui. Mas eu tô fazendo isso porque eu realmente me preocupo com vocês. E eu quero que quem me siga saiba disso. Eu quero que vocês que me acompanham saibam disso. Cuidem de sua voz, que eu tenho certeza que você a longo prazo vai falar: cara, valeu muito a pena, certo? Gente, nos próximos vídeos vamos continuar falando de cuidado vocal. Não perca, não queiram vídeos só práticos e curtos, não adianta, não fomenta no seu conhecimento. Isso é conhecimento, esse tipo de vídeo. Então esse tipo de vídeo que eu vou continuar trazendo e indicando para vocês. Além disso, não esqueçam de ir até as minhas redes sociais, compartilhar comigo um pouco de aprendizado por lá também. Um abraço para todo mundo, um beijo para quem quiser. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!